Glória a Deus. Graça e paz, meus queridos. Porque é o trabalho das mulheres, mas temos os homens, né? Sempre aí, né? Bem-aventurados no meio das mulheres. E louvamos a Deus por isso. Não sei quantos já me conhecem, mas, como já foi dito, meu nome é Marta. E muita alegria estar com vocês. Há muito tempo que a gente não vem. É muita alegria. Eu queria ver muito Luciana. E aí, quando eu encontrei, eu pensei que eu não ia ver. Mas Deus controla tudo, né? E só em vê-la, meu coração se alegra. Amém? Porque quando a gente vê a graça de Deus, a gente crê mais, não é não? Quantos podem dizer amém? E a graça é aquela que nos sustenta nas nossas fraquezas. Sim ou não? Quem disse isso? Quem disse isso que eu disse? Quem disse isso que eu disse? A palavra de Deus. Jesus disse a Paulo. Sim ou não? Você pode olhar para a Luciana e ver a graça de Deus? Sim? Porque está sustentando ela nas fraquezas. Isso é motivo de alegria. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Glória a Deus! E eu fiquei aqui pensando, quantos creem em tudo isso que foi dito nessas letras aí, dessas músicas todas? Quantos creem? Bom, se você crê em tudo que disse aí nessas letras, estamos bem. Amém? Porque Deus tem me falado muito, já tem um tempo que Deus tem. Diante desses tempos, a fé nos sustenta. Amém? E aí Deus tem me falado muito sobre isso. E a fé é o que nos sustenta, irmãos. A fé em quem? A fé em Deus, a fé na palavra de Deus. Então Deus tem me falado, tem me sustentado. E a Bíblia diz que a fé ela vem pela palavra. Ouvir a palavra. A gente não vai ter fé se nós não ouvirmos a palavra. E aí Deus tem me falado, porque às vezes tem muita gente que é descrente com a Bíblia na mão. Sim ou não? Porque não basta saber versículos decorados, letras de músicas emocionantes. Se a gente não crê em tudo isso, somos incrédulos com a Bíblia na mão. Mas eu creio que Deus tem sustentado a nossa fé, né, irmãos? E se já somos crentes, vamos ser ainda mais. Amém? Porque o Senhor tem nos sustentado. Então, uma das coisas que ele diz é isso. A graça basta, porque na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, temos que olhar as coisas pelos olhos da palavra de Deus, e não pelos olhos do entendimento humano. Não é? E assim, eu muito me alegrei, porque assim, eu geralmente não saio muito para falar fora de lá da minha congregação, da minha não, da congregação que eu estou. Mas, quando alguém me chama, eu digo, Deus quer falar. Assim, para mim, né? Como eu disse a Luciana. Deus quer falar para mim. E aí, quando ela me chamou, né, Deus através dela, eu disse, e aí, Senhor? Mas eu não sabia o tema, não sabia o texto, não sabia nada. E aí, a gente combinou o dia. Depois que combinou, ela me deu o tema e o texto. Eu, pô, filho. Quando eu vi o tema e o texto, eu digo, e agora, Jesus? E aí a gente foi para esse texto, e orando e buscando de Deus, o que Deus, como Deus queria falar. E aí, teve uma hora que eu disse, eu vou ligar para ela e vou dizer que não vai dar. Por quê? Por quê? E aí, fiquei nesse dilema e quase já ia desistir. Mas quando já estava assim, o Senhor começou a me mostrar. E aí, irmãos, eu fui grandemente edificada.
Porque se eu trago palavra é porque primeiro eu recebi. Amém? Porque se a gente não recebe, não pode dar. E quando Deus falou, e ontem de noite eu ainda estava madrugada ainda concluindo. E quando eu concluí a palavra, eu só fui chorar. Diante de Deus, porque Ele é. Ele é. Amém, amados? Ele é. Ele é. Diga assim, seu irmão. Deus é. Quem é que eu vou dizer, Deus? Como é o seu nome? Eu sou. Ah, labadacho. Deus é. Só isso que a gente tem que saber e crer. Mais nada. Porque Moisés ia lá para o Egito, uma das maiores nações na sua época. Como é seu nome? O que é que eu vou dizer? Quem é que eu vou dizer? Diga, eu sou. Te mandou. Acabou. Não tem que dizer muita coisa. Porque quem é. Amém, igreja? E o Senhor quer nos levar, tem me levado e quer que a igreja cada dia mais conheça Ele e saiba que Ele é. Amém, queridas? Então aí eu disse a ela, como foi que veio esse tema? Por que esse tema? E ela disse, irmã, diante das lutas, das dificuldades. E aí vem logo o livro de Jó. Não é? E aí, quantos aqui já leram o livro de Jó? Só? Não, todo mundo que já leu o livro de Jó. Levanta a mão aí. A quantidade melhorou, né? Tem alguns ainda que não. Mas quem não leu já ouviu falar sobre Jó? Já? Todo mundo aqui já ouviu falar sobre Jó? Sim? Então, vou fazer uma segunda pergunta. Nesse livro, no livro de Jó, qual o principal personagem? Qual o principal personagem que aparece nesse livro? Todo mundo? Qual o principal personagem que aparece no livro? Quem pensa que é Deus, levanta a mão. Que alguns falaram Deus, né? Quem pensa que é Jó? Não pode ficar parado, né, irmão? Ou é Jó, é... Porque, como eu ouvi duas respostas, eu estou aí perguntando. Quem disse Deus? Quem disse Jó? Vocês não são mole, hein? Vocês não são mole. E aí, se a sua resposta foi Jó e não Deus, significa que você ainda precisa aprender na prática, como Jó aprendeu. E na vida do justo, Deus é o personagem principal. Deus já começou falando assim para mim. E eu digo, ai, Jesus. Amém, queridos? Quantos justos temos aqui? Então eu vou repetir. Se sua resposta foi Jó e não Deus, significa que você ainda precisa aprender na prática, como Jó aprendeu, que na vida do justo, Deus é o personagem principal. Amém? Vejamos por quê. Aleluia. Porque Deus é o principal personagem. Porque quem está no controle de tudo é o personagem principal. Amém, igreja?
Amém ou não amém? Você está entendendo o que você está dizendo? Você está crendo no que você está falando? Quem está no controle de tudo é o personagem principal. Diga aí ao seu irmão, quem está no controle de tudo é o personagem principal. Aleluia a Deus! Amém? Então você vai abrir sua Bíblia no livro de Jó. Nós vamos basear toda a palavra de Jó. E aí, irmãos, eu vou ficar lendo, porque Deus foi falando, eu fui escrevendo, porque para não falar muito e ter condições de falar aqui dentro da hora que foi dada, certo? Mas vamos tentar, né? Então, quem está no controle de tudo, e eu falei, Deus me falou, na vida do justo, o personagem principal é sempre Deus. Amém? Por que isso? Nós vamos ver por que isso. Vamos abrir a Bíblia em Jó, capítulo 1. Aí nós vamos ver alguns versículos de Jó, certo? Só tem, acho que 1 ou 2 versículos que não vai ser em Jó, mas todos serão em Jó. Eu vou ler na tradução diferente um pouco da de vocês, mas já pesquisei nas duas. Está dizendo a mesma coisa de forma diferente, tá bom? Então talvez vocês estranhem aí um pouquinho a tradução. Então assim, quem está no controle de tudo é o personagem principal, e aí a Bíblia prova isso. Jó capítulo 1, verso 6. Jó 1, 6. Todos acharam? Numa certa ocasião, e aí nós vamos ler até o 12. Numa certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás, o acusador, estava entre ele. E o Senhor perguntou a ele, de onde você vem? Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando os homens. Verso 8, você observou bem a meu servo Jó? Perguntou o Senhor. Não há homem igual a ele em toda a terra, tão sincero e justo, obediente a Deus, cuidadoso para não cometer pecado. 9. Jó tem razão para isso, respondeu Satanás. O Senhor deu a ele do bom e do melhor, protegendo Jó e sua família de todos os males e tristezas, e fazendo dele um homem riquíssimo. Não é sem razão que Jó obedece. Verso 11. Experimente, porém, tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó. Ele vai se revoltar e dizer coisas horríveis contra o Senhor. 12. E o Senhor respondeu a Satanás, você pode destruir tudo o que eu dei a Jó, mas não toque no corpo e na saúde dele. E aí agora a gente vai para o 2, também do 1, agora ao 6. Numa certa ocasião, quando os anjos reuniram na presença do Senhor, Satanás esteve entre eles, mais uma vez. De onde você vem? Perguntou o Senhor a Satanás. Estive rodeando a terra, observando os homens, foi a resposta. O 3. Então você deve ter observado o meu servo Jó, disse o Senhor. Deve ter percebido que ele é mesmo o homem mais justo de toda a terra, sincero e obediente a mim, cuidadoso para não cometer pecado algum. Jó ainda me ama de coração, apesar de eu ter permitido que você tirasse tudo o que ele possuía, inclusive os filhos. Satanás respondeu ao Senhor. 4. Cada um cuida de sua própria pele. Qualquer um ficaria satisfeito de perder tudo o que tem, se em troca pudesse conservar sua vida. 5. Mas se o Senhor estender a mão e tirar a saúde de Jó, ele acabará negando e amaldiçoando a Deus abertamente. 6. E o Senhor disse a Satanás, está bem, faça o que quiser com ele, mas não tire a sua vida. Amém? Não é Jó e nem é Satanás. É Deus. Sua Bíblia diz isso? Ou não diz?
Diz ou não diz? Não é Jó e nem Satanás. É Deus, o principal. Porque é Ele quem controla tudo. Amém, minha querida? Satanás só fez o mal porque Deus permitiu. E Jó nada pôde fazer para impedir que o mal permitido por Deus lhe sobreviesse, independente de toda a sua integridade. Sim ou não? Jó fala isso também no capítulo 3, verso 25 e 26. 3, 25 e 26. Diz assim, a desgraça, essa é uma tradução diferente, né? Mas aí na sua diz o mal, né? Mas aqui diz, a desgraça que eu tanto temia acabou caindo sobre mim. Não tenho paz nem alívio de meus sofrimentos, só dor e tristeza. Então, por mais justo que Jó fosse, e ele era, mas ele não pôde impedir o mal. Porque quem está no controle de tudo é que manda. Amém, queridos? Essa é a primeira verdade que Deus trouxe ao meu coração quando eu meditava. Porque ou a gente enxerga as coisas pela mente de Deus, ou o homem natural não vai compreender as coisas de Deus. Sim ou não? A história não começa na terra. Ela começa no céu. Vocês estão vendo isso aí na Bíblia? Estão crendo nisso que a Bíblia diz? A história não começa na terra, ela começa no céu. Na terra, Jó, o personagem coadjuvante, porque ele não é o principal. Na terra, Jó vive ou vivia como todo justo deve viver. Amém, justos? Como é que todo justo deve viver? Como Jó vivia. Simples assim. Temendo a Deus, obedecendo a Deus, se desviando do mal. Isso é a maneira normal do justo viver. O que não é normal é dizer que é justo e não viver dessa forma. Sim ou não? Então, Jó estava vivendo a vida dele de justo normalmente na terra. Mas a história começou lá no céu. Sim ou não? E aí, quando Deus me revelou isso, eu disse, Ih, Jesus, é de lá para cá, não é daqui para lá. E se eu não mudar meu olhar, eu não vou compreender as coisas do Senhor. Amém? Então, ele vivia na terra normalmente, porque o texto começa falando, e havia na terra um homem chamado Jó. Começa falando sobre ele, mas vai para o céu depois. A história. Então ele vive, ou vivia na terra, como todo justo deve viver. E a vida do verdadeiro justo, viu, justo? Pergunta a sua irmã, viu, justo? Ou justa? A vida, diga a ela assim, a vida do verdadeiro justo dá prazer a Deus que está no céu. Sim ou não? Quem está revelando isso? A palavra de Deus. Jó vivendo a vida de justo na terra e Deus tendo alegria por isso lá no céu. Oh, aleluia. Deus está vendo tudo. E a gente fica, Deus sabe de tudo, BBB, só mostrando as nossas dores. Irmão, mas Deus sabe como a gente está vivendo. Se estamos vivendo na terra como Ele quer, a gente está agradando a Ele que está no céu. Amém?
E é isso que importa. É agradar a Deus. Porque Ele é o personagem principal. Amém? Então, Jó vivia da maneira que eu e você devemos viver. Vivendo de forma que Deus olhe para nós e tenha prazer em nós. E Deus estava tão alegre com Jó. E aí, lá no céu, que Jó não estava vendo. Jó não estava sentado como eu e você no ar-condicionado, com som, vendo o que estava acontecendo. Por isso que nós temos mais responsabilidade do que Jó. Amém? Porque aqui, por causa da história que aconteceu com Jó, a gente viu o céu. Ou não viu? Está vendo o céu aí, na história? O céu existe? Deus existe? E Ele está vendo? É bom que a gente creia nisso. É bom mesmo que a gente creia. Porque Jó cria. E ele lá vivendo. E lá no céu, meus lindos e minhas lindas, lá no céu estava acontecendo essa questão. E no céu é Ele, Deus, quem fala para Satanás, o outro personagem coadjuvante sobre Jó. Amém ou não amém? Não é assim que diz? Jó na terra, vivendo a vida dele normalmente, lá no céu acontecendo tudo. E lá no meio entra Satanás. E entra caladinho, porque ele tem que ficar calado diante do Todo-Poderoso. Amém? É intruso, mas é dominado. E não fala nada, quem vai para ele é Deus, o personagem principal da história. Não é Jó e nem Satanás, é Deus. Você consegue ver isso? Então, Deus chama ele e diz, você veio de onde? Deus não sabia? Mas Deus queria dizer, sabe, lá na terra, tem alguém que está me dando alegria. Amém? Será que Deus está dizendo isso de mim e de você? Espero que sim. Você viu lá meu servo Jó? Viu lá minha serva Maria, Luciana, Paula, Joana, não sei o nome daqui, mas as irmãs. Tá vendo lá meu servo Pedro, João, Felipe? Tá vendo lá, Satanás? Alegria para Deus, meus irmãos. A vida do justo dá alegria ao Deus justo. E aí, como ele é intruso, a gente sabe aqui que ele inventou essa conversa aqui diante de Deus, né? E aí ele fala no verso 7 e 8, que a gente já leu, do capítulo 3, do 7 e 8, deixa eu ver aqui. Não. Aí Deus fala lá com Jó. Amém, irmãos? E até aí tudo bem. Só que Deus sabe que, humanamente falando, não existe bom que não precise melhorar. Ó, mistério. Se Jó já era bom, se já estava dando aquela alegria, mas Deus queria mais. Tem direito ou não? Pergunta ao seu irmão, você já é bom? Mas Deus quer que você seja melhor. Hein, igreja? Sim, amém. Amém ou não amém? E vai apertar. Não, vai apertar aqui. A conversa com Deus. Amém, igreja? Para que a gente entenda o que está acontecendo. Sim ou não? Porque Jó ele não conhecia isso. Mas a gente, depois de Jó, já devia conhecer.
Mas às vezes a gente ainda não está conhecendo. Amém? Então, como falei, como humanamente falando, não existe bom que não precise melhorar. Deus, por ter propósito, que Jó o conheça mais, para o servi-lo melhor, melhor ainda, permite que Jó sofra. Jamais foi pelo que Satanás disse. Jamais. Porque Deus nunca vai fazer nada porque Satanás fala. Senão ele deixa de ser Deus. O personagem principal não é Jó e nem o diabo. E Jó, Deus tinha propósito em melhorar a vida de Jó. Por isso, ele permite que Jó sofra. O texto diz isso. Amém? Então, a primeira parte que Deus falou a mim foi isso. Deus é o principal na vida do justo. E ele sabe como agir na vida do justo. Você confia nele? Confia. Então continue confiando. Continue confiando. Não em você e nem muito menos em Satanás. Veja Deus. Porque é Ele que é. Amém, igreja? E a segunda verdade que Deus falou comigo, além da primeira que ele disse, quem está no controle de tudo é o personagem principal, ele diz também a mim e a você nessa noite, que quem tem o controle de tudo não nos deve explicação de seus atos. Entendeu? Ou não? Quem tem o controle de tudo, quem é? Você? O diabo? Seu vizinho? Ele não lhe deve explicação do que ele faz. Porque ele é. E quem é, não deve explicação a ninguém. Jesus, mas Jó demorou para entender essa verdade. Amém? Por isso, até aceitar esse fato, que fato? E quem está no controle não deve explicação a gente. Jó demorou para entender isso. E eu não sei quantos aqui já estão entendendo isso de fato. Então, Jó demorou para entender. E até ele aceitar esse fato, ele fica oscilando em uma posição de fé, algumas vezes, e em outras situações, ele questiona a Deus. Por achar injusto que um justo como ele sofra sem causa. Foi assim ou não? Porque a maioria das letras das músicas que fala de Jó, só fala de Jó, Deus te deu, Deus tomou. A maioria das pregações de Jó só fala que Jó disse, Deus me deu, Deus tomou. Aí muita gente, vou para Jó. Você lê no capítulo inicial, Jó, depois você vê Jó dizendo um bocado de coisa. E aí muita gente se decepciona com Jó. E fica perdido. Sem entender nada. Sim ou não? Mas é porque está vendo
do ângulo errado. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Amém, igreja? Porque quando a gente crê nisso, tudo muda. Mesmo que a situação ainda esteja a mesma. Mas a gente muda. Amém? Então, Jó, meus queridos, fica assim, hora de fé, de confiança, e também hora de falar um bocado de coisa que não corresponde à vontade de Deus. E aí agora a gente já vai para o capítulo 13 para ver isso. Capítulo 13. Capítulo 13, 15. Capítulo 13, verso 15. Diz assim, vamos ler o 15, depois o 23 e o 24. O 15 diz assim, Deus pode... Aqui é Jó falando. E aí eu não vou poder contar a história de Jó, né? Espero que quem não leu, leia. Quem já leu, se lembre. Amém? Eu não vou poder contar a história de Jó toda, porque aí a gente sabe. E depois que Satanás sai da presença de Deus, pela permissão de Deus, porque quem está no controle é Deus, ele vai e faz um bocado de coisa na vida de Jó, né? E aí ele passa por várias situações. E aqui é uma das situações que a maioria não fala. O 15 do verso 13, Jó dizendo assim, Deus pode me matar por isso. E penso que vai fazê-lo. Mas mesmo assim vou mostrar que sempre agi com justiça. E aí o verso 25, 23 e 24. Ele diz, mostra-me bem claramente, Jó falando com Deus aqui, viu? Mostra-me bem claramente quais são as minhas culpas e os meus pecados. Porque o Senhor se esconde de mim e me considera seu inimigo. Aí é na hora uma das crises, das várias crises de Jó, questionando Deus, porque aí depois que começa a acontecer as coisas na vida de Jó, ele levanta a mulher, ele levanta os amigos de Jó são terríveis. Quantos amigos de Jó você tem? Que não sabe de nada, ainda vem falar um bocado de besteira. Né? E aí levanta tudo, levanta todos. E levanta também Jó. E Deus não diz nada. Por quê? Quem está no controle não tem que dar explicação para a gente. Amém? E aí, aqui é uma das fases que Jó está nessa situação. E aí foi minha luta, porque até mesmo o texto em destaque do tema, Jó 14, 7. Até mesmo esse texto. Vamos lá para 14, 7. É uma situação que Jó está falando na sua dificuldade. Amém? Pois se a gente lê o texto, não apenas o verso 7, mas a gente lê o contexto dele até o 10, veremos que nesse momento, vamos ler aí? Veremos que nesse momento, Jó não está falando uma coisa sensata. Vamos ler? Jó 14, 7. Todo mundo está aí? Diz assim, até uma árvore cortada tem esperança, pois pode voltar a produzir ramos e folhas. 8. Mesmo quando as raízes envelhecem e o tronco seca, ela voltará a crescer. 9. Regada pela chuva, ela crescerá como se fosse uma planta nova. O 10 diz, mas o homem, quando morre, não volta a viver. Morre e ninguém sabe para onde vai sua alma. Então, irmãos, Jó está declarando aqui que uma árvore tem uma situação melhor do que o homem. E aí, quando eu fui para o texto que eu vi isso, eu digo, e agora, Jesus? Mas a gente tem que falar a palavra, amém?
Porque muita gente tem usado esse versículo fora do contexto. E fazendo músicas de autoajuda para poder ficar, muitas vezes, acalentando a gente no entendimento humano, e isso não vai produzir a glória de Deus em nós. Porque o que tem poder é a palavra de Deus como ela é. E aqui é uma palavra que Jó está dizendo de forma equivocada. Sim ou não? Ele está dizendo que uma árvore, todo mundo aqui conhece árvore, né? Eu gosto muito de planta. Você pega uma árvore, você corta, tira um pedaço, um galho, bota de novo. Ela continua, se cortar, ela nasce de novo. Ela se reproduz, ela se renova. E até se o tronco morrer e ficar uma raiz, se jogar um pouquinho de água, por causa da raiz, ela volta de novo. Ele está dizendo que a árvore tem mais esperança do que o homem. Ele não está dizendo o que os cantores dizem na música. E eu disse, como eu vou dizer? Como eu estou dizendo. Amém, igreja? Porque Jó está equivocado na sua colocação. Ele diz isso. Por isso, como ele está aqui nesse momento de luta, de questionamentos, porque ele quer que Deus explique a ele as causas. Ele não entendia ainda que o Todo-Poderoso não tem que explicar a gente nada. Mas ele queria encostar Deus na parede. Venha, fale comigo. Eu sou justo. Me diga onde eu pequei. Porque os amigos diziam que ele tinha pecado. Porque fulano dizia que tinha pecado. Porque não é possível. Um pastor passando isso. Uma irmã tão santa. Na cogitação humana. Querendo que Deus desça para falar, para dizer, porque ele estava se achando justo, e o justo não podia passar por aquilo. Isso é o evangelho, quer dizer, não é evangelho, mas é a palavra do ponto de vista do humanismo, onde o homem é o centro e não Deus. E é o que tem acontecido hoje. Parece que Deus existe para fazer a nossa vontade. E quando alguma coisa não sai como a gente quer, vem cá, Deus. Venha me explicar porque o Senhor está fazendo isso, porque eu não mereço isso. É assim ou não? Está chorando porque tem um Deus que te vê, Deus está aqui, viu? Vai fazer tudo o que você quer. Ele diz que vai acontecer. Aconteceu o quê? Pergunta ao seu irmão. Ele está dizendo que vai acontecer o quê? Porque essa pessoa que escreveu essa música, que eu não sei nem quem é, mas a cantora hoje está em um estado vegetativo, né? Não sei. Amanda Vanessa Amanda é um nome desse. Né? E aí, vai dizer o quê? Deus mandou lhe dizer que vai acontecer o quê? Pergunta essa irmã, vai acontecer o quê? Que Deus mandou lhe dizer? Eu vou lhe dizer o que Deus me disse. Deus mandou lhe dizer que vai acontecer a vontade dele na sua vida se você for justo. E não tem que questionar porque ele é. Harabadá, cheia da lamaia. Então ficar dizendo que Deus não disse é problema, irmão. Vamos ler a palavra. Porque Deus garante o que ele fala. E não o que o homem diz que ele disse sem ele dizer. E não que sua mente diz e acha e pensa que Deus tem que fazer. Se ele não quiser fazer, que você não é Deus. Deus é ele. Eu não sou Deus, Deus é ele. Jó não era Deus, Deus é ele.
Aleluia. E aí ele vai continuar insistindo. Só vou ler mais um, 31, Jó 31. Jó 31. Jó insistindo ainda em ficar questionando Deus. 31, 35 ou 37. Acharam? De Jó aqui está falando de novo. Ah, quem dera que alguém se importasse em me ouvir, coitadinho, né? Ô, coitadinho. Sofrência. Gospel. Ah, quem dera que alguém se importasse em me ouvir e acreditar em mim, porque ele está o tempo todo dizendo que ele é justo, e era mesmo. Jó não era ímpio, Jó era justo, não esqueça disso. Deus disse isso e ele era isso. Mas esse fato não leva a Jó a achar que ele é Deus. Porque ser justo é a obrigação de quem é justo. Amém? E Jó não estava entendendo isso. Você está? Pergunta a sua irmã, você está? Se não está, vai ficar. Porque a palavra cura. A verdade liberta. Aleluia. E aí, Jó, quem dera que alguém se importasse em me ouvir e acreditar em mim. Eu disse que sou inocente e assino tudo o que disse. Olha o que ele diz, que o grande Deus venha provar que estou errado. Ele que escreva as razões por que me condenou a todo esse sofrimento. O 36. Se ele me desse uma declaração assim, ela teria um lugar de honra em minha vida. 37. Então eu diria a Deus tudo o que fiz com a dignidade que eu tinha antes e perdi. E aí? E aí? Pergunte, e aí? Pergunte, e aí? Também fiquei assim. Calada. Lendo a Bíblia de cabeça para baixo, você não vai entender nada. Bote na posição certa que você entende. Amém? Aleluia. Então, a terceira verdade, irmãos. E Deus me falou. A primeira foi que quem tem o controle de tudo é o personagem principal. Amém? A segunda foi, quem tem o controle de tudo não precisa dar satisfação de suas atitudes. Amém? E a terceira e a última é que quem está no controle de tudo nunca erra e sempre age quando e como quer. Aleluia! Quem tem o controle de tudo nunca erra. Nunca erra. E sempre age quando e como ele quer. Ele é ou não é? Ele é na sua vida ou não é? Vai ficar só querendo, tá chorando por quê? Ele diz que vai te dar, ele diz que vai fazer, ele diz que vai livrar, ele diz que não vai deixar. Aí é glória! Aí é crente fraco. Porque Jó estava justo, mas ainda estava fraco. Precisava conhecer esse Deus mais forte.
Por isso que Deus deixou. Sim ou não? O senhor é seu pastor? Você sabe o que o pastor faz com a ovelha? Leva em verdes pastos, nas águas tranquilas, refrigera a alma, mas também leva no vale da sombra da morte e na presença do inimigo. O senhor é seu pastor? É mesmo? É, ovelhinha? Amém. Porque se eu só tenho um pastor de verde pasto de água tranquila, não é o pastor do Salmo 23. Porque o do Salmo 23 vai também no sombra da morte. Leva a gente e coloca a gente na presença do inimigo. Mas no vale da sombra da morte ele está com a gente. Na presença do inimigo ele unge a nossa cabeça e o nosso cálice transborda. Este é o nosso Senhor. Não esse Deus que vai só te livrar, te guardar, te proteger, não vai deixar, não vai deixar, não vai deixar. Aleluia! Quem está no controle nunca erra. Amém? Sempre age como e quando quer. Aí agora, deixa o Jó falar, deixa o Jó amigo de Jó, deixa a mulher de Jó, deixa o Satanás falar. Porque quem é não precisa se amostrar. Amém? Quem é, é. Falou no início lá no céu, Jó nem sabia. E falou no fim. Pode ser ou não? Tem direito ou não? Ele é Deus, é você é Deus. E a gente tem que ver quem é Deus nesse negócio. Amém? Então aí agora, quando Deus quis, quando achou que devia, ele aí falou. Que Jó passou o tempo todo, vem cá, faça isso, Deus nada. Agora, na hora que Deus quis, ele falou, amém? E como foi que ele disse a Jó? Já começa mostrando que ele é. Vamos lá? Jó 38. E aí é tremendo tudo aí, mas a gente não vai poder ler tudo por causa do tempo, né? E aí a gente só vai ler algumas partes, mas essas partes que a gente lê já vai ser. Amém, igreja? Então, 38, 1 e 2. Quando, todos acharam? 38, 1 e 2 diz, quando Eliú acabou de falar, até então era Eliú falando, era os amigos falando, era Jó falando, era Deus falando? Era Deus? Então a gente precisa saber discernir a voz de Deus, da nossa e da dos outros. Porque todo mundo acha que tem o direito de falar. A gente acha que tem, como Jó achava, e todo mundo acha que tem direito de se meter na nossa vida. E chega um e diz uma coisa, chega outro e diz outra coisa, chega outro e diz outra coisa, e chega a mulher e diz, vai lá, amaldiçoa esse homem, esse Deus, e morre, chega o amigo, você é pecador, e chega não sei o que, todo mundo falando um bocado de coisa, e Deus calado. Porque quem é não precisa dar satisfação do que faz. E é preciso discernir a voz de Deus quando Ele quiser falar. Calar a minha voz e calar as outras vozes e não ouvir e esperar Deus. Senão a gente perde a batalha. E aí, quando Eliú acabou de falar, o Senhor respondeu a Jó, falando de dentro de um redemoinho. Agora imagine, o homem já estava com a vida assim.
E Deus ainda vai assim. Agora eu vou falar no redemoinho. Vou falar quando eu quero, como eu quero, da maneira que eu quero. Eu sou Deus. Não tem que dizer a Deus quando e como e nem de que maneira ele vai fazer. Ele fala como ele quer. Falou a Jó de dentro do redemoinho. Quem é você, verso 2, para negar a sabedoria dos meus planos com a sua completa ignorância? Prepare-se para a luta, pois eu vou lhe fazer algumas perguntas e exijo resposta. Deus fala como Deus. Jó já estava acabado. Como é que Deus fala isso? Ignorância. É? A gente vai ser igual a Jó, ainda dizendo que Deus está errado, é? Quem é você? Quem sou eu para dizer besteira, sem entender os planos de Deus e falando o que a gente pensa e acha? E aí, minhas irmãs, vai lá para o 40. E aí ele sai pararararará, dizendo um bocado de coisa aí, vai ler depois a Bíblia e crer nela. Amém? Ver quem é Deus e quem sou eu e você. E aí ele vai, mas aí agora a gente vai para o 40, do 1 ao 11, porque esse 40, misericórdia, Jesus chorava. Ah, Jesus! 40, do 1 ao 11, lá, vamos lá? 40, do 1 ao 11 diz: e o Senhor continuou falando com Jó: por acaso você ainda quer me criticar? Ainda quer dizer que o Deus Todo-Poderoso está errado? O 3. Então Jó respondeu ao Senhor. Aí ele está calado. Aí vai o 40, o 38 todo, o 39 todo. No 40, Józinho que estava falando tanto, hein? Se achando, Jó, fica calado. Aí agora ele fala. Então Jó respondeu ao Senhor: eu não sou nada. Amém? Não mereço falar com o Senhor, ó Deus. Além do mais, nunca poderia responder aos seus argumentos. Já falei demais contra o Senhor. 2 vezes até. Agora chega. Vou ficar o quê? Não prosseguirei. Aqui diz, vou ficar calado. O 6 diz: de dentro do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Agora ele vai falando e Deus vai respondendo, porque Deus quer falar agora. Amém? Quando Deus não queria falar, Deus não falou. Mas quando Deus quer falar, Ele fala e a gente tem que se calar. Sim ou não? E aí Deus fala de novo. Dentro do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: prepare-se, 7, para enfrentar a luta, pois eu ainda tenho outras perguntas a fazer e quero que você me responda. 8. Você ainda vai querer negar a minha justiça para demonstrar que é justo? 9. Você ainda se considera tão poderoso quanto Deus, a ponto de levantar a voz contra mim? 10. Foi até o 10? Até o 11. Então vista-se como um rei poderoso, com roupas belas e ricas. 11. Use a sua grande ira para descobrir os pecadores orgulhosos e dar a eles o castigo merecido. Quem é Deus nesse negócio? É Jó ou é Deus? Deus perguntou a Jó. Se é você que é Deus, então entre aqui no meu lugar. Amém?
Quem é Deus aqui? É você ou Deus? Porque Ele nunca erra. Não importa o que a gente pense, acha ou sim, Deus não erra. E na hora que eu digo o contrário, então eu estou dizendo que eu sou Deus. E aí Deus pergunta, quem é Deus aqui? Você sou eu. Se é você, venha para o meu lugar. Amém? E agora 41, 10 e 11. 41, 10 e 11. Lá 10 diz, ninguém tem coragem suficiente. Aí ele vai falar que criou o crocodilo, que criou um bocado de coisa, Deus falando, né? Aí chega aqui no 10, Deus diz assim, ó, ninguém tem coragem suficiente para chegar perto de um crocodilo e acordar o animal de seu sono, quanto mais tentar pegar um deles à unha. E se você não é capaz de prender um simples animal, como se julga capaz de provar que eu estou errado em castigar você? Castigar aqui é o termo que nessa tradução, né? O 11 diz, eu não devo satisfações a ninguém. Estão vendo aí, minhas irmãs? Meus irmãos? Quem está falando isso aí é Deus, viu? Eu não devo satisfação a ninguém, porque ninguém me ajudou a ser o que sou. Tudo que existe no mundo me pertence. E aí é de onde Paulo diz a profundidade das riquezas, depois. Porque Paulo aprendeu com a história de Jó. Aprendeu quem é Deus. Será que a gente está aprendendo? Quem é Deus? Porque Deus diz assim, quem primeiro me deu alguma coisa, né, Naí? Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuí-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Quem deu alguma coisa a Deus para estar exigindo alguma coisa de Deus? Quem foi aqui? Foi Jó? Foi você? Foi eu? A gente tem o direito de exigir alguma coisa de Deus? É por isso que ele diz, quem primeiro deu a ele para depois receber a hora, né? E aí Paulo já tem uma revelação maior e diz, porque dele, por ele e para ele. Porque aí Deus diz a Jó, quem está dizendo aí é Deus a Jó. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. A gente não tem direito de falar nada, de questionar nada, de dizer nada. Porque Ele é Deus. Ou entendendo ou não entendendo, Ele é Deus. E é Ele que está aqui dizendo para Jó. Está dizendo para você isso? Amém. Aleluia. Então, irmãos, este é o lugar de Deus. No centro de tudo. Só Ele é Deus. Tem que tirar esse evangelho que não é o de Cristo, onde o homem está no centro e Deus tem que fazer tudo o que o homem quer. Esse não é o evangelho de Cristo. Deus não tem que estar explicando porque veio Covid, porque não veio Covid, porque alguém morreu, porque não morreu. Eu não sei, mas Ele é Deus. E está no controle de tudo. Amém? E aí é o lugar de Deus. E onde é o lugar do homem? 42. De 1 a 6. Amém? Então Jó respondeu ao Senhor. Aí Deus fala um bocado de coisa. Porque Deus quando fala, fala, viu? E aí depois que Deus fala tudo que Ele queria dizer a Jó. Aí agora, e bota onde é o lugar de Deus? No centro de tudo.
Só existe um Deus. Teve uma música até que falou, né? Porque eu me esqueci na hora da letra, eu disse, vou te perguntar a ela. Só existe um Deus, vivo e verdadeiro. E tudo é dele, por ele e para ele. Então Jó estava vendo de cabeça para baixo. Então tem que botar no lugar certo. E agora onde é o lugar do homem? Meu lugar, o seu lugar, o lugar de Jó. Verso 42, capítulo de 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor: agora eu compreendo que o Senhor pode fazer tudo. Tudo é tudo. Tudo é tudo. O Senhor pode fazer tudo que quiser e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Amém? O plano começou no céu e ninguém pôde impedir. Não foi Satanás nem Jó. Deus. Amém? O Senhor perguntou quem foi o ignorante, nessa linguagem aqui. O 3. O Senhor perguntou quem foi o ignorante que tentou negar a sua sabedoria e justiça. Fui eu. Senhor, falei de coisas que eu não entendia. Coisas que eu não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. O Senhor me disse: escuta-me, e eu lhe farei algumas perguntas, lhe farei algumas perguntas que você deve responder. 5. Agora eu respondo. Ele antes não teve que responder, agora ele tem. Amém? Porque se ele estava se colocando no lugar de Deus, se é Deus, então me diga isso. Quando ele entendeu que ele não era Deus e quem era Deus, agora ele não responde como Deus, ele responde como homem. Amém? O verso 5, agora eu respondo. Somente agora eu conheço o Senhor de verdade. Ah, malamachari, anda lá. Oh, Deus! O propósito de Deus se cumpriu. Tudo o que aconteceu foi para que Jó chegasse a essa situação aqui. Se ele já era bom, da agora em diante ia ficar melhor. Amém? Porque diz, antes eu só conhecia de ouvir falar. Por isso eu me arrependo de meu orgulho e me cubro de terra e de cinza para mostrar minha tristeza. Esse é o lugar do homem. Amém, irmãos? Esse é o meu lugar. Esse é o seu lugar. Esse é o lugar de Jó. Nós não somos deuses. Só Ele é Deus. E Ele tem o controle de tudo. E nós precisamos crer nisso. Temos que ver Deus como Ele é. E não nos vermos como Deus. Amém? Pensamos que sabemos tudo e falamos do que não sabemos. Deus é totalmente soberano em nossas vidas e não tem de explicar seus caminhos para nós. Mulheres, principalmente a gente. E quer tudo explicadinho nos mínimos detalhes. E os homens nem têm paciência para ouvir a gente. Mas Deus não vai fazer isso com você nem comigo. Amém? O Senhor realiza seus propósitos. E isso é o que importa. Deus sabe como nos tratar. Ele jamais deixará que venha sobre a vida de quem crê nele e lhe obedece algo que não seja para o nosso bem e para a glória dele. Amém, queridas? Não vivemos pelas explicações de Deus, e sim pela fé nele. A principal lição é que Deus tem um propósito no sofrimento e que nada pode opor-se a esse propósito. Deus sempre escreve toda a história.
E no final, ele quis recompensar Jó. Amém? E alguns ainda mais santos disseram, tá bom, eu vou suportar, porque no final Deus deu a Jó a saúde de volta, tudo em dobro. E Jó ainda viveu um bocado de ano. Deus fez isso com Jó? Por que ele fez isso com Jó? Porque ele não é obrigado a fazer da mesma maneira comigo nem com você. Porque ele é. Deus não se obriga a nada com o homem. O homem que tem que se obrigar a Deus. Ele quis dar a Jó tudo de novo. Mas nem sempre vai acontecer isso. Amém? E lá na Bíblia tem um texto que fala quando Tiago está preso e Pedro está preso. Vocês já leram isso? A maioria das pregações é a igreja orava e Deus libertou Pedro. Tirou ele da cadeia, quebrou as prisões. Já ouviram esse texto? A maioria só prega isso. Mas antes dessa parte, Herodes prendeu Tiago e cortou a cabeça de Tiago. E na mesma prisão estava Pedro. E Deus fez aquilo tudo e tirou Pedro. Amém? Sabe por quê? Para quem sabe um pouco de minha história, há 9 anos eu perdi meu filho em um acidente de carro. E ali foi face a face com Deus, Peniel. E no meu luto, Deus, o Espírito Santo, vinha assim, pá. Não me respondia o que eu queria, mas respondia o que ele queria. E o que ele queria me consolava. E aí eu só tinha esse filho, e ele tinha 9 anos. E aí eu sempre tirava foto, como toda mãe, né? Toda mãe tirava foto dele, ele na barriga, ele nascendo, e ia botando nos porta-retratos. E quando ele estava no Alfa, eu tirei a foto dele vestidinho de Alfa. E aí eu dizia a ele, ó João Vitor, sua mãe vai fazer assim. Toda parte de sua história, a mamãe vai botar as fotos. E aí sentava com ele, mostrava as fotos, contava a história. E aí eu disse, agora aqui é do Alfa. Depois, quando você se batizar em Cristo, mamãe vai botar. Quando você se formar, mamãe vai botar. Quando você se casar, mamãe vai botar. E ele dava risada. E era um filho abençoado. Muito maravilhoso. E aí, quando a gente saiu, em fevereiro de 2013, a gente estava de férias. E o carro teve um acidente. E ele morreu. E eu entrei no luto e muitas coisas. Mas como eu já tinha Jó, não falava besteira, mas sofria. Amém, irmãos? Porque a gente não deixa de ser humano porque a gente tem fé. E Deus já me disse isso. Minha fé não anula minha humanidade. Mas minha humanidade não pode anular minha fé. Amém? Tem que ter um equilíbrio. E ali, meus irmãos, quando eu voltei para casa, toda quebrada também, tive muitas coisas, fiz 2 cirurgias no braço e eu estava bem. E ali, quebrada, o pessoal escondeu tudo de foto, que eu não podia ver nada, né? Não tinha condição de ver foto, não tinha condição de ver nada. Aí, lugares que tinha foto, tudo era trancado. E um dia eu estava em casa e aquela dor, aquele sofrimento, eu abria, aí não sei por que deixaram a porta aberta do gabinete. Quando eu abro a porta, dou de frente com a foto dele. As fotos dele vestido ali, né? Da formatura do Alfa. E na hora, minhas irmãs, que eu estava sem ver ele, né? Sem ver imagem nenhuma, né? Quando eu abro e dou de frente com o retrato, veio aquela dor profunda dentro de mim. E eu comecei a chorar. E disse a Deus, não questionei, mas eu disse, terminou no Alfa, Deus. Terminou no Alfa.
E quando eu estava assim chorando e dizendo, Deus terminou no alfa, aí veio a voz de Deus e disse assim, de quem foram esses planos, Marta? Eu tomei um susto. Eu disse, até eu entender, né, o que Deus estava falando. Ele disse, de quem foram esses planos, Marta? Eu disse, que plano, Deus? Esses planos. Que você ia botar foto disso, daquilo no retrato. Foram meus, Senhor. E ele disse, muito bem. Esses planos foram seus. Porque se fossem meus, não seriam frustrados. Os seus planos podem ser frustrados, os meus não. Porque Ele é. Porque Ele é. Porque Ele é. E a irmã disse assim, nunca vou deixar de sonhar. Porque Deus vai realizar a vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E quando ele me disse, se fossem meus planos, não seriam frustrados. E eu tive que aceitar, mesmo sem entender, que meu filho foi levado com 9 anos, porque nos planos de Deus era para ele ficar comigo só 9 anos. E os planos dele não foram frustrados, os meus foram. Porque qual é a mãe e pai que quer perder um filho? E é natural a gente pensar que os filhos vão crescer e a gente que vai morrer. É normal. Se forem os planos de Deus, sim. Se não, não. E Ele que levou vai lhe dar graça para você ficar de pé. Não apenas sobrevivendo, cheia de traumas, mas vivendo, cheia de graça. Porque o justo vive. A gente sofre, a gente chora. A gente sente porque a gente é humano. Mas nós temos um Deus que é o Deus de toda consolação. E que vai nos dar graça, meus irmãos. Porque se Ele levar alguém e deixar a gente, quem for em Cristo está com Ele. Quem ficar está com Ele. Porque não tem mais tempo, né? Já passei. Porque se fosse deixar, é muita experiência. Mas vamos terminar. Amém? 2 Coríntios 4:7 diz, abatido. Amém? Entretanto, este tesouro precioso está, esta luz e poder, que agora brilha dentro de nós, está encerrado num recipiente perecível, isso é, num vaso no nosso corpo. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro de nós tem que vir de Deus e não é nosso próprio, amém? De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados nem despedaçados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem assim. Porém, não desanimamos nem desistimos. Somos perseguidos, mas Deus nunca nos abandona. Somos derrubados, mas nos erguemos e prosseguimos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, essa é a palavra que Deus falou ao meu coração. Porque Ele é Deus. E nós somos vaso de barro. Na mão de um Deus fiel. Que nunca vai nos abandonar. Então, se alguém lhe perguntar por que não sabe, não diga. Só diga, Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E o Espírito Santo vai te dar graça. Ele conhece sim a nossa dor e Ele não vai deixar nada além do que a gente possa. Mas o poder dele vai nos aperfeiçoar na nossa fraqueza.